Olá, boa noite. Eu tô aqui agora falando um pouquinho para vocês, depois de um dia longo de atendimentos, e eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre a questão da cirurgia bariátrica, né? A gente falou no último vídeo sobre a psicoeducação e o quanto é importante a gente falar sobre a psicoeducação nesse contexto da cirurgia bariátrica. Eu atendia pacientes, fazia avaliação pré-operatória e um acompanhamento pós-operatório, durante a internação também. Alguns pacientes necessitam de acompanhamento. Durante a avaliação pré-operatória, a gente foca em aspectos muito importantes que são a autoimagem, o comportamento alimentar, as características psicopatológicas ou características psicológicas, né, relacionadas à ansiedade, depressão, possíveis outros transtornos que possam ter um fator complicador no pós-operatório. E além disso, como é que é o contexto relacional dessa pessoa, como é que é a família, como é que é a convivência social, porque querendo ou não, a alimentação hoje está muito envolvida ao comportamento social, né? A gente se encontra ao redor de uma mesa, geralmente, para fazer uma refeição, para fazer um jantar, para comemorar alguma coisa. Então, a refeição ela está muito associada ao fator emocional. Então, por isso essa importância tão fundamental de identificar fatores que possam causar complicações no pós-operatório, né, pela mudança drástica, e também modificações saudáveis da vida emocional, né, entendimento, a compreensão que o paciente pode ter do seu funcionamento psicológico e quais as forças e fragilidades que ele tem. Então, nesse contexto da avaliação, a gente também trabalha a questão da autoimagem, né, que é como a pessoa se percebe diante do seu funcionamento físico, de como ela se vê, de como ela imagina que ela pode ficar, quais as expectativas, quais são as características que ela considera de beleza, de não só estética, mas assim, características positivas, características negativas, pontos fracos, fortes. Isso é importante para que a pessoa se conheça um pouco mais, porque às vezes o paciente coloca uma expectativa tão grande na cirurgia que é difícil ele se adequar a essa expectativa depois. Muitas vezes eu já escutei de pacientes dizerem que eu fiz a cirurgia e esperava que minha vida fosse mudar ou que fosse acontecer, né, que eu fosse ser uma pessoa diferente, que eu desenvolvesse mais autoconfiança, que eu fosse um profissional melhor, mas muitas vezes isso não acontece, porque na verdade o que aconteceu foi físico, a mudança foi física. E aí, consequentemente, o comportamento alimentar vai ter que mudar, né? Provavelmente a pessoa consegue isso de uma forma efetiva, só que a autoconfiança, a segurança pessoal, a forma de se enxergar, se observar de forma satisfatória, vem com uma força, uma questão interior. Né? Então é preciso que se trabalhe isso concomitante à mudança física. Né? E aí a gente trabalha isso também no processo de avaliação, porque não é só a avaliação dos aspectos e sim um preparo psicológico para o procedimento. Então, hoje eu falo em 6 a 8 sessões nesse pré-operatório, para que a gente possa fazer também um laudo, né, que hoje o Ministério da Saúde ele preconiza que deve haver um aval psicológico, né, então um laudo psicológico que autorize o paciente a fazer a cirurgia do ponto de vista psicológico, né, que dê essa permissão, que ele não vá desenvolver outras doenças, outras comorbidades relacionadas à questão da obesidade. Então, o psicólogo avalia por conta disso. E aí a gente faz um laudo psicológico que vai trazer todas essas características, o que foi trabalhado, como é que é o contexto social desse paciente, claro que sempre respeitando o sigilo, né, que é a base do nosso trabalho enquanto psicólogo. Então, e aí nesse ponto a gente trabalha com o paciente a questão do vínculo, quanto é importante ele seguir em acompanhamento depois, né, além da... E também a gente pega a questão da informação concreta, né, como é que vai ser a cirurgia, o que vai ser necessário de cuidado pré-operatório. Então, geralmente o paciente precisa fazer um cuidado de alimentar antes da cirurgia, uma desintoxicação, um emagrecimento prévio, né, porque tem riscos. É uma cirurgia complexa que tem riscos físicos, né, riscos de complicações, enfim. Então é preciso que
ele tem esse olhar, então muitas vezes a gente escuta que o paciente despede, né, ele faz uma despedida desse processo de alimentação, então assim, é como se comesse, vou comer o tanto que eu posso, porque depois eu não vou poder mais. Já ouvi isso. É saudável esse processo com cautela, né? Porque tudo em excesso não faz tão bem. Então é importante que se trabalhe isso também com o paciente, para que depois ele não sofra tanto o impacto de que comia um hambúrguer inteiro, uma coisa gigantesca, e ele vai ter que reduzir o volume. No primeiro momento, no pós-operatório, ele vai ficar só ingerindo líquidos, depois ele vai para o pastoso e depois ele vai para o sólido de uma dieta controlada nutricionalmente, que não tem gordura, é uma dieta mais saudável. Então, são muitas modificações físicas que reduzem o estômago efetivamente, ou tem, né, outras possibilidades de procedimentos, e mudanças comportamentais. E isso, o nosso trabalho enquanto psicólogo, aliado ao trabalho da nutricionista, então a gente se conversa muito nesse processo, é fundamental, porque aí a gente vai apresentar as características que são importantes de serem trabalhadas com a nutricionista, e a nutricionista vai nos ajudar na questão de orientação alimentar e de como a gente pode trabalhar esse comportamento de forma prática. Então a gente conversa muito, a gente trabalha muito junto. E aí um ponto importante é que depois, no pós-operatório, o paciente ele vai reaprender a comer. Então ele vai do líquido até o sólido, né, numa evolução, claro, num tempo reduzido, se a gente puder comparar um bebê, por exemplo, mas o objetivo é que ele reaprenda a funcionar do ponto de vista de alimentação. Então esse é o objetivo da cirurgia bariátrica. Ela é só um pedacinho de todo o processo de emagrecimento, né? Então é por isso que é fundamental o acompanhamento multiprofissional. E aí a gente pode falar também de interprofissional, né? Interdisciplinar, que a gente vai conversar muito com o médico, conversar muito com o nutricionista, fazer consultas conjuntas. Isso acontece com muita frequência, da gente poder sentar na frente do paciente em conjunto com o médico ou a nutricionista, para que a gente possa trabalhar as informações de forma clara, coerente, e que o paciente possa entender. Isso também acontece em psico-onco, né? Muitas vezes a gente tem que fazer consultas em conjunto com o médico para trabalhar informações acerca do tratamento, porque como eu falei no vídeo anterior, nós não temos a formação médica. A gente vai atrás da informação, a gente busca, mas é importante que esse conhecimento venha de uma forma efetiva pela palavra de quem entende, né? Então a gente vai usar os nossos instrumentos de compreensão e de tradução, né? Assim, tradução parece, né, um trabalho de tradutor, mas no sentido de que a gente vai favorecer a comunicação entre paciente, família, paciente e equipe de saúde. Então hoje são essas reflexões que eu gostaria de deixar para vocês. Eu espero que em breve a gente tenha um novo vídeo. Caso queiram deixar sugestões de temas, serão muito bem-vindas, né? Porque é legal eu falar o que vocês querem ouvir e que eu possa contribuir nesse sentido. Então, sugiram, façam críticas, comentários, são sempre muito bem-vindos, tá bem? Tenham uma boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei que hora vocês vão ver esse vídeo. Mas vamos trocar e vamos construir um saber da psicologia com mais acessibilidade, com mais popularização da nossa ciência. Até. Boa noite.